Salve galera, vamos então para mais uma aula do nosso curso de meditação sexual. Estou aqui com o meu caderninho cheio de anotações que vocês não conseguem ler. E chegamos então numa aula, né, que a gente vem falando já há um bom tempo sobre essa aula, como um ponto que vai dividir um pouquinho as nossas práticas, né? Que é a aula sobre masturbação. Na nossa próxima aula prática, a gente vai começar a fazer algumas práticas de masturbação consciente também, né, dentro da proposta do curso. E essa aula é especialmente, né, interessante para aqueles que estão procurando cura na sua sexualidade. Esse é um ponto que a gente deve prestar bastante atenção. E vocês vão entender por quê. Eu quero começar com uma frase que eu tenho anotada aqui no meu caderno, estava anotada em outro lugar, eu estava passando a limpo aqui, que é: o sexo dificilmente será saudável se a relação com a masturbação não for. Né? Se a minha masturbação é ansiosa, se a minha masturbação é agitada, se a minha masturbação está sempre querendo resolver uma excitação rápido, se a minha masturbação ela é bem insensível, ela não estimula o meu corpo, ela não existe, ela não é estimulada de forma alguma, o sexo comigo mesmo, como será o meu sexo com o outro? Com certeza com alguns traços bem característicos da relação que você tem no sexo com você mesmo. Isso precisa ficar muito claro na cabeça de todo mundo aqui. E a masturbação, ela é o início, né, do nosso aprendizado erótico, ou pelo menos deveria ser o início do nosso erotismo, de como a gente descobre o prazer e as sensações agradáveis do nosso corpo. Ela é uma ferramenta, um dispositivo, uma tecnologia humana, não é só humana, mas enfim, né? Mas a nossa masturbação, ela pode sim ser utilizada em prol da saúde sexual de cada um. A gente pode... É a mesma coisa com a sua alimentação. Você pode... Não importa o seu apetite, né? Porque às vezes tem sempre aquela história de se masturbar muito, é compulsivo, é isso, enfim. Mas não importa o seu apetite, o que importa é como você come. Você pode ter um apetite de 4 pessoas e você comer vegetais, legumes, grãos, frutas, e você vai ter um corpo bastante saudável. Você pode ter o mesmo apetite e comer só comida processada, açúcar, biscoito e refrigerante. E eu não estou querendo dizer aqui que um estilo de vida é melhor que o outro, eu estou querendo dizer as consequências que isso vai trazer para um ou para outro corpo. O que a gente faz com a masturbação é a mesma coisa do que a gente faz com a nossa alimentação. Se eu não cuidar, se eu não tiver um senso de preservação, fizer aquilo da melhor forma, e se ao invés disso eu fizer apenas aquilo que me traz o prazer mais rápido, que me satisfaz instantaneamente ou que me mantém confortável, provavelmente o aprendizado que ela vai trazer para o meu corpo não vai ser tão saudável. Claro, né, essa nossa relação com a masturbação, do jeito que vem acontecendo, não é à toa. Toda a nossa sociedade não vem se relacionando muito bem com a masturbação há um bom tempo. E aqui a gente tem que também, né, sair um pouquinho daquele lugar comum, porque quando a gente fala sobre isso, a primeira coisa que vem na cabeça, sim, é a noção de que masturbação é pecado, né? Que todas as religiões antissexuais, como são, imprimiram na nossa cabeça. E sim, né, essa é uma contribuição péssima, mais uma das péssimas contribuições que as grandes religiões trouxeram para a nossa sexualidade. Essa demonização da masturbação. Algumas a gente encontra menções de que o sexo extraconjugal com uma prostituta seria mais bem visto aos olhos de Deus do que a própria masturbação. Então, isso é o quanto a masturbação é condenada, né, no inconsciente coletivo por conta da influência das grandes religiões. Mas não para por aí. Até pouco tempo, mais ou menos, sei lá, cerca de 60, 70 anos atrás, por aí mais ou menos, 80 no máximo,
A própria ciência, a própria medicina tinha noções péssimas a respeito da influência dos resultados, das consequências da masturbação para o nosso corpo. Então, a gente tinha condições como histeria ou esquizofrenia diretamente conectadas à frequência, ao hábito masturbatório. E, né, enfim, socialmente a gente vê muita coisa, a gente vê a conexão de masturbação com compulsão, com desequilíbrio, como se a masturbação ela fosse algo que interessa apenas às pessoas que são jovens ou imaturas. Então, existem vários estigmas associados à masturbação que todos nós carregamos em determinado grau e a gente precisa olhar para isso com bastante tranquilidade, com bastante honestidade e desarmar todos os alertas que esses estigmas são capazes de trazer para o nosso corpo. Então, uma das questões sociais que tem mexido muito comigo, que eu tenho falado bastante na internet agora que eu sou youtuber, mas falei bastante no Instagram também, enfim, é a questão do movimento NoFap. Para quem não sabe, o movimento NoFap é uma galera que, enfim, são homens que se juntam e pregam, enfim, ficar um tempo sem se masturbar, né, ou abolir a masturbação do seu estilo de vida. E embora eu ache toda proposta que fizer qualquer homem se masturbar menos uma proposta interessante de ser ouvida, como o NoFap eu acho que ele peca em alguns aspectos. Primeiro, ao condenar a masturbação. Porque o problema que esses homens estão enfrentando e estão conseguindo algum alívio por conta do NoFap não é a masturbação, é a pornografia, que traz um comportamento compulsivo para sua masturbação. O problema não é se masturbar, o problema é como as pessoas estão se masturbando. Todos os estudos que eu li a respeito de masturbação, e eu li alguns para chegar para essa aula, sempre fala, né, quando a coisa é qualitativa, vai perguntar como a pessoa se sente antes, né, da masturbação, como ela se sente depois da masturbação, pergunta alguns aspectos, né, ou medem alguns aspectos, nem pergunta quanto tempo a pessoa demora para se masturbar, por exemplo, mas em nenhum momento é proposto um modelo de um estímulo que possa ser diferente daquele que a pessoa conhece, ou com algum tipo de finalidade, algum tipo de proposta, que não aquele que a pessoa vem repetindo inconscientemente. E essa é a questão. A questão não é se masturbar, a questão é como, quando e o que você está fazendo da sua masturbação. Se a sua masturbação é uma via de escape para liberar tensões para você conseguir voltar depois do almoço para o trabalho, esse é o problema, não é o se masturbar. O problema é como você está utilizando esse mecanismo. O problema não é seu apetite, o problema é como você come, é o que você come. Tudo do nosso corpo é assim. Por isso que eu acho genial uma das leituras do Tantra, que coloca dentro daquele mapa energético de chakras, né? Que a maioria de nós conhece como 7 grandes chakras, mas existem vários mapas com vários chakras diferentes. Tem uma leitura do Tantra que coloca, que interpreta que existe um chakra na nossa glande genital, na glande clitoriana e na glande peniana. E o elemento desse chakra não é nem fogo, nem água, nem ar, nem vento, nem terra, nem nada. É veneno. E por que o veneno? Porque a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose. E esse é um ponto-chave, é um ensinamento muito profundo para a nossa energia sexual. Porque nos dois extremos que a gente sempre vê no comportamento sexual inconsciente, a gente sempre vê compulsão e anestesiamento. É a maneira que as pessoas costumam lidar inconscientemente com seus impulsos sexuais. Ou eu freio todo e qualquer impulso e eu vou embora daquilo, eu não vou olhar para isso por conta de experiências que eu tive que foram doloridas, por conta do que a vida fez de você, por conta da sua vida, não importa, né? Mas
Ou a gente acaba caindo para esse lado, ou a gente acaba caindo para o lado compulsivo. E a masturbação é da mesma forma. A gente já tem alguns estudos, né, mostrando, por exemplo, que as pessoas que se masturbam da mesma forma sempre. 90% das pessoas que se masturbam da mesma forma sempre. Sempre. Imagina você fazer a mesma coisa do mesmo jeito sempre com o seu corpo. A gente já falou um tempão aqui, né, atrás, sobre como que o nosso corpo aprende tudo por repetição. Então você que está me ouvindo, para um pouquinho agora, respira fundo, fecha os teus olhos e reflete um pouco a respeito de como são os seus hábitos masturbatórios. Como que você tem vivenciado a sua masturbação desde o início, desde quando você descobriu que ela existia. Como é esse processo para você? O que você tem feito? Você parou de se tocar? Ou você se toca como mesmo adolescente desde quando você descobriu a masturbação e a pornografia? É rápido? É intenso? É fraco? Quando você termina de se masturbar, dali 5 minutos você está pensando em sexo de novo? Quando você tem o orgasmo, você se sente bem, feliz e nutrido? Você se sente culpado, triste, arrependido pelo que você fez? Reflete a respeito de como é a sua relação com o antes, o durante e o depois da sua masturbação. E tenta observar se alguma coisa desses padrões estão refletindo na sua sexualidade quando você vai transar com alguém. Por exemplo, você homem, cis, hétero que está me ouvindo, a velocidade com que você se masturba, do 0 ao 100, do pau mole até o pau gozando. Qual a velocidade que isso acontece? Geralmente é o mais rápido possível. E não é à toa que a história de todo homem hétero que chega para a terapia é o quê? Aprender a segurar sua onda e não gozar tão rápido. Ou, em pontos mais extremos, ejaculação precoce, quando a coisa chega num nível patológico, disfuncional. As mulheres cis, hétero, nas pesquisas mais antigas, eu não tenho números recentes, mas nas pesquisas dos anos 70, 80, por aí, a gente sabe que esse era o grupo que menos se masturbava entre homens hétero, mulheres hétero, né? Não havia distinção entre cis e trans nessas pesquisas. Eram homens hétero, mulheres hétero, homens gays e mulheres gays. Né? Esse era o corpo de estudo das pesquisas que eu vi. Dentre esses grupos, dentre essa seleção da comunidade LGBT como era vista naquela época, as mulheres héteros são um grupo que menos se masturbava. Também o grupo mais insatisfeito sexualmente, com um maior índice de anorgasmia dentre todos esses grupos. Porque a gente aprende a gozar se tocando, a gente aprende a gozar gozando sozinho. É assim que a gente descobre como que o nosso corpo funciona. É assim que o nosso corpo aprende a quantidade de estímulos que ele precisa ter para chegar numa descarga orgástica. Se o corpo não passa por essas experiências, num espaço seguro, tranquilo, tem uma mosquinha aqui vindo participar, e ele vai ter esse aprendizado na troca com o outro, sem nenhuma referência, o corpo pode ficar facilmente agitado e entrar numa experiência de ansiedade. E isso perturba todo o processo de excitação. Então o corpo precisa dessas referências, o corpo precisa aprender a sentir a sua curva de excitação e a sua descarga orgástica e o relaxamento sozinho, o mais seguro possível, para ter uma referência quando está chegando o toque do outro. Para quando o toque do outro chega, eu poder compreender, isso vai me excitar, isso aqui não vai me excitar nunca. Se eu não sei o que excita o meu corpo, como que eu vou conseguir direcionar uma experiência sexual para o meu proveito, para a minha satisfação? Eu não vou. E o que vai acontecer comigo eu vou ficar refém
de alguém bom de cama, de a pessoa chegar e conseguir, né, esse grande mito do bom de cama, a pessoa chegar e ela, por mágica, saber tocar todos os meus botões do jeitinho mais incrível e a coisa finalmente acontecer da maneira mágica. E a gente sabe o quão raro isso é. É bastante raro. E esses dois exemplos extremos que eu estou dando para vocês aqui dizem respeito justamente a um fenômeno que eu observei na sexualidade, principalmente dos heteroafetivos, ao longo desses anos todos trabalhando como terapeuta tântrico, que eu batizei de descompasso heteronormativo. Que é justamente o quê? Né? Essa falta de tempo que homens e mulheres encontram na experiência da sua sexualidade. As mulheres sempre precisando de mais tempo para conseguir chegar lá, né, conseguir ter a descarga orgástica, e os homens sempre correndo contra o tempo, tentando segurar sua onda para não gozar rápido demais. E para mim fica claro, gente, que isso está diretamente conectado com a maneira que homens e mulheres, no caso aqui os héteros, têm lidado com a sua masturbação. As mulheres se tocando muito menos do que deveriam para aprender a respeito do próprio prazer, e os homens se tocando muito mais, fazendo da masturbação qualquer outra coisa menos um aprendizado sexual. Tendo comportamentos compulsivos, repetindo padrões extremamente tóxicos com seu próprio pau, que prejudicam todo o andamento da experiência sexual. Então, se você que está me ouvindo aqui, se você é uma mulher e está lidando com anorgasmia, reflita um pouquinho como você está lidando com a sua masturbação. Se você é um homem e está lidando com disfunção erétil ou ejaculação precoce, ou ejaculação retardada também, reflita um pouquinho como que você está lidando com a sua masturbação. E dentro do processo terapêutico da sexualidade, quando a gente inclui, né, o trabalho de masturbação consciente, uma das coisas é fundamental que a gente trabalhe com a masturbação, e isso precisa ficar claro de cara para vocês, que é o quê? Na maioria dos casos que eu tratei, que eu acompanhei, foi fundamental que a gente fizesse uma mudança brusca nos hábitos masturbatórios. Isso está diretamente conectado com a força que os resultados da terapia vão trazer para o seu processo. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se você é homem e você está lidando com alguma disfunção, com alguma dificuldade com a sua sexualidade, e você faz todo esse processo aqui comigo, você vai num sexólogo, você vai num psicoterapeuta, você toma um remédio, você faz o que quer que seja, e você continua se masturbando de 4 a 5 vezes por dia por conta da pornografia, o resultado de tudo isso que você está fazendo vai ser diminuído em 90%, 95%. Se você não fizer uma mudança, não é para sempre, mas ela precisa acontecer em alguma etapa do processo. Uma mudança significativa, brusca, e que cause uma mudança que se sustente. Então, no início ela é mais brusca do que ela vai precisar ser ao longo do tempo, mas ela precisa ser uma mudança brusca que vai imprimir uma mudança de comportamento longo prazo com a sua masturbação. Essa questão, se você está lidando com disfunção sexual, é fundamental para que esse processo se desenrole da maneira mais eficaz e saudável para você. Para uns, isso quer dizer masturbe-se mais. Para outros, isso quer dizer pare de se masturbar. E a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai ter um momento onde eu vou sugerir isso para vocês. Eu sugeri isso, né, de uma maneira mais leve no início do curso, né? Mas isso vai virar uma questão prática, né? Depois que a gente fizer algumas práticas de masturbação consciente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver o que eu estou esquecendo de falar para vocês. Tem muita coisa ainda para falar. Deixa eu tomar uma água. Sim!
uma das coisas que eu achei interessante, que se repetiu em muitos dos estudos que eu li a respeito de masturbação, é justamente uma sensação de inadequação. Esse foi eu não lembro o termo em inglês que eu traduzi, mas esse foi o termo mais próximo que quando eu traduzi isso. Inadequação que as pessoas sentem quando fazem uma prática de masturbação. E isso, né, enfim, de novo, né, nesses estudos não era verificado como essa pessoa está se masturbando. Mas era frequente esse relato de homens, mulheres hétero e homoafetivos. Né? Isso era frequente. Em vários estudos vinha esse relato, né, de todos os públicos. E aí, né, eu comecei a martelar isso na minha cabeça. Por que será que as pessoas se sentem inadequadas quando a pessoa se masturba? E aí fui tentar lembrar se eu já tinha me sentido dessa forma, né? E já me senti dessa forma algumas vezes, realmente, né? De tipo, putz, meu, pra quê, né? Nossa, né? Aquela sensação de... podia ter feito outra coisa com esses últimos 5 minutos. E isso me trouxe algumas reflexões, né? A gente já conversou aqui na aula de orgasmo sobre as qualidades específicas, né? Que só o sexo humano tem. Como, dentre elas, né, o potencial de acalmar o nosso sistema nervoso por fazer a gente se sentir conectado com uma pessoa. Essa é uma necessidade constante que a gente tem desde que a gente nasce. Essa sensação de ter um lugar no mundo, de não estar só, estar conectado com alguém, ou com algo, com algum grupo, com algo maior do que nós. E o sexo humano é capaz de criar conexões com camadas tão intensas e profundas que só ele é capaz. Então, isso vai mexer com a satisfação do nosso sistema nervoso, com o nosso alívio, com a nossa tranquilidade, com a nossa paz de espírito, com o jeito que a gente pensa, com o jeito que a gente respira, enfim, né? E o que acontece? Como que a gente exercita a nossa conexão durante a masturbação? É sempre péssimo, é sempre uma coisa... Nunca é algo que a gente está fazendo para nós. É sempre algo que eu estou ou lembrando filmes pornográficos, ou... teve uma época na minha vida que eu e meus amigos a gente tinha esse papo, né? Você presta uma homenagem. Então, geralmente você bate uma punheta para alguém que você não consegue transar. E aí você presta uma homenagem para essa pessoa. Enfim, né? Embora esse pensamento até seja bonitinho, né? O que eu quero dizer é que a gente está sempre muito mais preocupado em fantasiar coisas inatingíveis ou cenas absurdas que a gente assistiu, que a gente também nunca vai vivenciar aquilo, do que fazer disso uma prática de auto-amor. A masturbação é um ritual de amor próprio. A gente pode utilizar, é um ritual de amor próprio dos mais bonitos que a gente pode ter. Quando eu digo ritual de amor próprio, gente, eu às vezes gosto de tomar banho com borra de café. Eu ponho embaixo do chuveiro, molho meu corpo e passo borra de café no meu corpo todo. Depois me enxago. Isso deixa a minha pele de um jeito, aí você se sente bem, se sente feliz, gostoso com a sua pele, sabe? Tem gente que gosta de fazer isso com o cabelo, gosta de fazer isso, enfim, de fazer uma massagem, de fazer um toque. A gente tem vários desses rituais, pequenos rituais que a gente faz no nosso dia a dia. Se você não tem, comece a criar os seus. Pequenos rituais no seu dia a dia de amor próprio, rituais onde você se valida, você se considera, você respira fundo, você se agrada, você... Enfim, se conecta com a alegria de ser você, né? Com bastante gentileza, com bastante amorosidade. E a masturbação deve ser vista dessa forma, como um ritual de amor próprio dos mais profundos, um ritual de amor próprio que pode nos ensinar maravilhas sobre a nossa vida sexual, pode nos treinar a ficar mais seguros e confortáveis
para a nossa troca sexual, ou seja, a masturbação pode melhorar. Ou seja, a masturbação pode melhorar a nossa capacidade de conexão com o outro. Ela pode nos ensinar muita coisa, mas ela também pode ser uma válvula de escape para os estresses que eu carrego no meu dia a dia, sendo repetida de uma maneira compulsiva. E esse é o problema. O problema é o que estão fazendo da nossa masturbação. A masturbação é um recurso refinadíssimo, maravilhoso, que a gente pode aplicar em prol da nossa sexualidade, de maneira consciente, de maneira a expandir a força e a potência que o nosso corpo guarda dentro do corpo antes da descarga orgástica. Dessa forma, quando o corpo explode em descarga orgástica, o alívio, o prazer que a gente sente são muito maiores. A descarga hormonal que vem, da mesma forma também. A recompensa que a gente sente, o prazer que a gente sente. Enfim, tudo vem de uma outra forma. Da mesma maneira, a masturbação pode ensinar o nosso corpo a ter orgasmos múltiplos, a ter várias descargas dessa energia, também a impulsionar todo o prazer, alegria e satisfação que a gente sente depois de um orgasmo. É muito difícil a gente conseguir ter esse treinamento, esse desenvolvimento na vida sexual com alguém, porque se sozinho já requer, né, um grande refinamento de como a gente lida com a nossa sexualidade, com o outro isso é difícil ao quadrado, porque a gente está envolvendo duas pessoas lidando com as suas próprias questões, tentando caminhar para um ritmo comum. Então, muito do treinamento que a gente desenvolve com o sexo tântrico vai passar por práticas de masturbação consciente. As próprias massagens tântricas que trabalham os genitais, como a Lingam massagem no caso dos paus e a Yoni massagem no caso das bucetas, basicamente são massagens que vão estimular, né, toda a região genital e suas adjacências para fazer o corpo levar mais sangue para aquela região, levar mais consciência corporal para aquela região, levar mais fluxo energético para aquela região, para que a pessoa tenha nova sensibilidade. Se você tem mais sangue, mais energia, mais fluido, né, permeando aquela região, se você está sendo tocado, se aquilo está alerta, está quente, a sua consciência corporal daquilo muda. E os estímulos que vão acontecer dentro de uma sessão de massagem tântrica, a pessoa nunca fez nela mesma. Raramente fez, nunca é demais, mas a pessoa raramente fez algo parecido com o corpo dela ela mesma. E ali a gente começa a fazer o quê? Descondicionar o genital da pessoa, que está condicionado geralmente por compulsão ou por anestesia, ou ela não se toca, ou ela se toca demais, muito, né, além do que deveria estar se tocando. Ou melhor, né, de uma forma prejudicial, porque o problema, e eu digo isso porque nunca vi uma pessoa que estivesse se masturbando compulsivamente e não estivesse fazendo isso com pornografia. Por isso que eu sempre conecto as duas coisas muito facilmente. Se você está passando por isso, por favor, me manda uma mensagem, porque eu quero saber sobre o seu caso e talvez eu tenha recomendações um pouco diferentes a respeito do seu caso. Mas eu nunca vi alguém compulsivo na masturbação que não tivesse compulsivo com pornografia. Pois então, gente, que fique claro para vocês, né, que a gente precisa mudar o que a gente está fazendo com a nossa masturbação. Muitos estão usando a masturbação como uma mera evacuação, como uma descarga elétrica para sentir um pouco de tranquilidade, para conseguir voltar para o seu projeto, voltar para o trabalho, enfim, né?
Outros, e muitos deles, na verdade, não estão sequer cientes e alertas, né, do prejuízo que a pornografia está fazendo para a saúde sexual. A gente vai ter uma aula específica só sobre a disfunção sexual do homem aqui, e aí não vou mergulhar muito nesse assunto, mas fiquei muito feliz de ver uma notícia hoje de manhã que me conta que a Alemanha já começa a se articular politicamente para frear o acesso de alguns sites de pornografia. Na base de que, enquanto eles não tornarem seguros de que aquele acesso é só para maiores de idade, os sites vão estar bloqueados na Alemanha. E isso é fundamental, né? Esse debate. Eu fico muito feliz que esse debate esteja começando, né, no mundo, porque a pornografia deveria estar sendo combatida com muito mais força do que a gente gasta, por exemplo, na guerra às drogas. Ela já se mostra algo extremamente tóxico para a saúde sexual de toda a humanidade, tá certo? Os estudos que se tem do impacto da pornografia de 2010 para cá, né, quando a internet ficou em alta definição, com alta velocidade, e os sites pornográficos se espalharam mais do que tudo no mundo, só para você saber, existem 4 milhões de buscas sendo feitas no mundo a cada minuto na internet. 25% dessas buscas, 1 milhão dessas buscas, é busca por material pornográfico. 1 em cada 4 pessoas que estão procurando coisas na internet estão procurando pornografia o tempo todo. O tempo todo isso está acontecendo. Agora, enquanto você está me ouvindo aqui, existem 1 milhão de pessoas procurando material pornográfico na internet. E isso está trazendo consequências terríveis para a sexualidade das pessoas, principalmente dos mais novos. E a masturbação está sendo diretamente conectada a isso, e ela não tem nada a ver com isso, nada, não deveria ter nada a ver com isso. Ela está sendo vítima disso. É a mesma coisa de eu culpar o apetite das pessoas pela diabetes. A pessoa que come muito açúcar, comeu muito açúcar a vida inteira, desenvolveu esse quadro, esse tipo de diabetes, né? E eu culpar o apetite dessa pessoa. O problema não é o apetite, o problema é como ela comeu. O que ela fez com a alimentação dela? Ela podia ter um grande apetite e ter comido outra coisa. Mas muitas vezes a pessoa, né, não tem informação. Houve gerações, né, que foram contadas que o açúcar era um alimento saudável, enfim, né, gente? São várias variáveis, né, sendo articuladas aí. Mas uma outra coisa, né, que a gente faz com a nossa masturbação, que é também bastante prejudicial para a nossa vida sexual, é excluí-la do nosso sexo. E aqui a gente tem eu quero compartilhar um dado com vocês que, assim, né, em todas as pesquisas que eu li sobre satisfação sexual, o público LGBT relata satisfação sexual muito maior do que o público hétero. Principalmente as mulheres. A diferença entre as mulheres é muito maior. Eu estou falando LGBT, mas aqui na verdade o que eu estou pensando é sobre mulheres bissexuais e lésbicas, ambas cis, tá certo? Foram as pesquisas que eu estou... LGB, né? A gente parou aí essas pesquisas. Enfim. O público LGB costuma ter uma satisfação sexual bem maior. E eu observei ao longo desses anos todos, esses relacionamentos todos que eu acompanhei na terapia, né? Acompanhei muitos héteros e muitos gays, muitos bis, enfim, muitos gays, bis e lésbicas, enfim. E é visível a relação que esses casais têm com a masturbação dentro da relação. O que eu quero dizer? Quero dizer que casais hétero
tem uma dificuldade, um bloqueio muito maior em trazer a masturbação para sua vida sexual. Seja um se masturbando na frente do outro para o outro ver, seja um masturbando o outro. Seja, né, enquanto eles estão transando, um se masturbar ou masturbar o outro. Enfim, brincar com a prática da masturbação na vida sexual. Os casais homoafetivos costumam ter essa brincadeira muito mais frequente do que os casais heteroafetivos. E eu associo de novo o descompasso heteronormativo também a essa questão impressa na masturbação desses casais. Por que não, né? Por que não trazer a masturbação para a sua prática sexual, né? Tem até um dos estudos da Ellen Kaplan, que é uma terapeuta sexual muito famosa, né, já dos anos 60, por aí, que ela contrasta, né, o número de mulheres que se masturba, o número de mulheres que se masturba e consegue gozar com o número de mulheres que não goza na sua relação sexual. E ela vê essa discrepância e ela lança essa pergunta para essas mulheres, né? Por que, se você sabe gozar se masturbando e você não goza quando você transa, por que você não se masturba quando você transa? E aí, né, enfim, é uma reflexão que eu trago aí para todas as mulheres que estão aqui me ouvindo. Beleza, gente, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no meu caderninho. O que nós temos? As próximas aulas devem ficar um pouquinho mais objetivas, gente, devem ficar um pouquinho mais diretas, porque agora que eu estou entrando para essa vida de youtuber, eu estou começando a editar um pouco mais os meus vídeos, estou começando a trabalhar diretamente os pontos, vocês vão perceber que tem menos blá, blá, blá nos meus vídeos aqui agora, tirando esse blá, blá, blá autoexplicativo aqui da mudança, então as aulas talvez sejam um pouco mais curtas daqui em diante, mas imagino que com o mesmo volume de conteúdo interessante para vocês, tá bom? Pois então, gente, a gente vai trabalhar, né? A gente vai seguir agora nas nossas práticas, a gente vai começar a trabalhar a masturbação de uma maneira bastante diferente do que a gente está acostumado. Primeiro, né, a gente vai ter algumas práticas nas quais a gente vai fazer toda uma chegada para a prática de masturbação. Eu não vou pegar e começar a me masturbar sentado na cadeira, olhando para uma tela, eu não vou começar a me masturbar, enfim, né, da maneira que eu estou habituado. Não, a gente vai fazer todo um trabalho de meditação tântrica, né, de sensibilização do corpo, para até de autoerotismo, a gente vai falar um pouquinho disso nas nossas práticas também, né, de você despertar, né, a qualidade do toque, as sensações no seu corpo, enfim, e brincando com isso, preparar o teu corpo. Lembra que eu falei, né, é um ritual de auto-amor o que a gente vai fazer, a gente vai transformar a masturbação nisso. Então a gente vai sempre abrir com uma prática de respiração, de meditação tântrica, vamos criar um espaço para o nosso corpo chegar nesse autoestímulo. Então vai ser práticas que a gente vai seguir daqui para frente, provavelmente com as câmeras desligadas, para que todo mundo tenha a sua privacidade garantida. E a gente vai, né, ao longo das primeiras práticas, eu vou conduzir, né, de maneira bem específica os ritmos, né, os tipos de toque, como que a gente vai, né, brincar com o nosso, com a curva da nossa, com o sobe e desce da nossa excitação, sempre lembrando a gente de ir tocando o corpo, ir sentindo o corpo, ir respirando, acalmando todo o corpo enquanto você está, né, brincando com essa prática. E já deixo bem claro para vocês o seguinte, é muito comum no início do trabalho da masturbação consciente que as pessoas encontrem algum tipo de dificuldade, algum tipo de resistência. Por quê? Porque se a gente já falou aqui nesse curso sobre condicionamento corporal, se existe alguma coisa no corpo da gente que está condicionado, gente, é o nosso genital. Existe bastante condicionamento quando o assunto é genital. Havendo condicionamento, vai haver resistência para o que é novo. Então,
o que pode acontecer? Normalmente, algumas pessoas costumam ter dificuldade em se excitar no início das práticas, nas primeiras práticas, porque elas estão acostumadas a se excitar olhando 14 pessoas transando ao mesmo tempo, e essas 14 pessoas mudam de posição e mudam as pessoas a cada 90 segundos. É uma carga de estímulo que realmente a sua respiração e as suas mãos ainda não estão prontas para preparar, né? Então o cenário também é diferente, é um contexto meditativo, tem alguém guiando você sobre o que fazer com o seu genital. Então tudo isso cria um cenário, né, um pouco incomum para a reação que você espera. Porque a reação que você espera está diretamente ligada ao condicionamento que você vem vivendo. E a gente quer quebrar esse condicionamento. Então, muito embora a gente esteja falando de masturbação consciente, talvez no início você não se excite, você não fique ereto, você não fique lubrificada, ou ereta ou lubrificado. E tá tudo bem, é assim. Para alguns é dessa forma, é comum acontecer isso com algumas pessoas, tá certo? Mas aí a gente vai seguir, né, brincando, trabalhando os toques, né, e os estímulos dentro desse contexto meditativo, respirando fundo, sentindo com bastante consciência tudo que está acontecendo com o corpo, observando conteúdos emocionais que podem surgir. É muito comum nas práticas de masturbação consciente, por exemplo, das mulheres que estão lidando há muito tempo com a insatisfação sexual, que não estão gozando, que estão com disfunção em algum nível de anorgasmia, por exemplo. O choro depois da prática. Não prenda o choro antes, durante nem depois da prática. Deixa qualquer liberação emocional que estiver pronta para chegar, deixa ela acontecer com o seguinte exercício de consciência. Você faz a sua prática de masturbação e se depois da prática você teve vontade de chorar, você começa a chorar e lembra, assim que você começar a chorar, você traz essa frase verbalmente para você. Tá tudo bem eu chorar agora porque isso é só uma fase. Tá tudo bem eu chorar agora. É só uma consequência dessa prática. Isso vai durar um pouquinho e daqui a pouquinho isso vai passar. E é só um alívio. A cada choro, a cada descarga que você tem depois da sua prática de masturbação consciente, é um passinho que você deu rumo à sua satisfação sexual. É um pouco de tensão que se desfez para quando você vai para a sua vida sexual, você se sentir menos agitada, ansiosa enfim, incapaz de conseguir sentir a excitação sexual. Então, toda manifestação emocional que vier na sequência de uma prática de masturbação consciente deve ser acolhida com amorosidade, ainda como parte desse ritual de auto-amor que a gente vai começar a olhar para nossa masturbação com essa devida característica. Isso faz parte ainda desse, como lavar o cabelo devagarzinho, como agradar o seu corpo, como sentar e assistir uma coisa que te agrada, como comer uma comida que te traz uma recompensa. É um ritual de auto-amor. Receber essa descarga emocional, dando espaço, sem reprimir, dando bastante espaço para ela chegar. Ela não vai te enlouquecer, eu tenho certeza, tá certo? Às vezes a gente acha que quando a sensação vem, eu preciso tremer, porque senão, se eu não prender, ela vai... Não, deixa ela chegar, mas com consciência, você reconhece ela, tá vindo essa descarga emocional. Eu permito que ela venha e eu sei que ela é só uma fase, por conta desse ritual que eu acabei de fazer, dessa prática meditativa que eu acabei de fazer. Daqui a pouquinho isso vai passar e tá tudo bem eu sentir isso agora. E sente o que quer que exista para você sentir quando a sua prática acabar. Às vezes não é choro, às vezes é alegria, às vezes é um choro de alegria. Enfim, sinta o que quer que seja, se permita sentir por alguns minutinhos, né? A gente vai, conforme eu for conduzindo a prática, você vai ver que vai ter esse espaço, eu vou conduzir isso dessa forma. Mas vai ter muita lição de casa para você fazer, e na lição de casa a gente sabe, né, que cada um vai fazer a sua prática de acordo com o que tem ali, né, de acordo com o recurso e o ambiente. Então, saiba sempre que esse espaço para essa manifestação emocional
é necessário, seja qual for a emoção, né? E lembrar desse sentimento de inadequação que muitos sentem quando se masturbam e conectar toda essa pós-prática com essa referência de isso é um ritual de auto-amor no qual eu estou ensinando o meu corpo a ter uma sexualidade mais saudável. Porque é isso que a gente vai fazer com essas práticas. Independentemente do que você sentir, se você sentir for agradável ou desagradável, ainda assim, essas práticas é o que mais vai ajudar você a desarmar a sua disfunção sexual quando você chega para viver a tua sexualidade com o outro. É repetir esse descondicionamento genital que você trouxe para o teu corpo por conta de falta de informação, né? Enfim, poucos de nós tivemos alguma conversa interessante ou saudável a respeito de masturbação antes de já estarmos condicionados, né? O que a gente ouviu na adolescência, não sei você que está me ouvindo, mas enfim, eu só ouvi absurdo, nada que fosse saudável. E as gerações mais novas estão, né, sendo influenciadas de maneiras ainda mais tóxicas. Então, acho que é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês sobre a masturbação, tá certo? Se o sexo foi atacado pela religião e pela ciência e pelos grupos moralistas, saibam que a masturbação foi atacada ao quadrado. Porque quando a gente quer atacar alguma coisa, algum princípio, algum conhecimento, enfim, né? Quando a gente tem um discurso que quer ferir outro discurso, a gente vai na base, na estrutura, nos princípios daquilo. E atacar a masturbação é fundamental para a gente atacar o sexo. Porque se eu rompo essa conexão saudável que a pessoa precisa se estabelecer com a sua masturbação, aí essa pessoa está facilmente influenciável, facilmente condicionável por estruturas preparadas, né, para massificar comportamentos. Então, a gente precisa redescobrir, recriar uma reação. A gente precisa criar uma reação. A gente precisa criar uma relação saudável, útil e nutritiva com a nossa masturbação, porque ela está aí para isso. Ela não está aí para nenhum outro motivo. Ela está aqui no nosso corpo, na nossa mente, na nossa tecnologia humana. A gente sabe se masturbar e pode se masturbar da maneira que a gente pode, única e exclusivamente para desenvolver a nossa sexualidade da maneira mais saudável. E saudável com o potencial de conexão e prazer. Se a sua masturbação não está a esse serviço, vamos começar a colocá-la a esse serviço. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. A gente se vê então na nossa próxima aula. Valeu!